Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é Henrique Guilherme, do programa O Patriota, Voz da Resistência. Eu fiz esse vídeo para alertar aos senhores de uma possibilidade muito desagradável de a situação no Brasil que está acontecendo lá em São Paulo e está se espalhando aí para Curitiba, para Brasília, Rio de Janeiro e outros estados, que é a possibilidade disso desenvolver para um cenário de golpe institucional do Poder Executivo do Brasil contra os estados, e isso institucionalmente porque existe uma lei que eu vou falar aqui que permitiria um ministro de Estado, como os dois idiotas que estão ocupando aí o Ministério da Justiça e o Ministério de Direitos Humanos. Mas é o seguinte, eu tenho duas teorias de que se os poderes institucionais no Brasil adotassem uma conduta, isso daí poderia desenvolver para um golpe socialista, para uma tentativa de golpe, como aconteceu em 64 com o governo de João Goulart, que são as seguintes. Poucas pessoas falam, mas no Brasil há a guerrilha, que é a Liga dos Camponeses Pobres. Eles já mataram pelo menos 60 pessoas. O que eu sei com mais ou menos certeza é que em 2007 houve 22 vítimas, aconteceram 22 vítimas de resultado de atrito entre esses guerrilheiros e camponeses, agricultores, proprietários de terra em Rondônia. Em 2008 foram 18 vítimas e todos os anos eles fazem mais ou menos de 15 a 20 vítimas, mas a mídia infelizmente não fala disso. E eu penso o seguinte, se as Forças Armadas decidissem colocar como meta estratégica de segurança nacional Rondônia, um quartel exatamente onde esses vagabundos têm seus acampamentos, haveria sim um choque com as Forças Armadas, haveria troca de tiros entre esses vagabundos e as Forças Armadas na execução da construção de quartéis em Rondônia. E infelizmente isso daí não acontece, porque eu acho que seria uma forma de defender os cidadãos de Rondônia, que estão completamente desamparados pelo governo federal e até por fraqueza do Estado, pelas forças estaduais. Então a gente tem que ficar ligado em relação ao que está acontecendo em Rondônia, porque isso pode acontecer. Se porventura o comandante do Exército resolver colocar Rondônia, as fronteiras de Rondônia, como importantes para a segurança nacional e resolver colocar um quartel exatamente onde esses vagabundos estão acampados, e há motivos para isso, há vários relatórios da BIM mostrando que eles têm contato com as Farc, têm contato com guerrilheiros, têm contato com traficantes de droga, então isso daí é perigoso, não é um problema trivial. Mas o que me preocupa mais no curto prazo é a possibilidade desses confrontos que estão acontecendo em São Paulo desenvolver por uma intervenção do Executivo Federal não autorizada pelo Estado. A gente pode lembrar aí de 1932, a Revolução de 32. Como todos sabem, o vagabundo do Getúlio Vargas fez um golpe em 1930, ele não foi eleito, ele perdeu a eleição, teve troca de tiros durante as eleições. O vice-presidente, o então vice-presidente da República, em 1929, recebeu um tiro no pescoço de partidários do vagabundo do Getúlio Vargas e ele fez um golpe. O Estado de São Paulo não gostou, foi o único que teve culhões para desafiar o vagabundo de Getúlio Vargas e teve uma guerra. E a minha preocupação é a seguinte: todo o Estado de São Paulo está com a Polícia Federal. Nós concordamos com a Polícia Federal. Eu sou de São Paulo, eu nasci em Santos, eu me sinto paulista, eu me sinto até certo ponto paulistano, porque eu morei em São Paulo durante muito tempo, e agora eu estou em Brasília, mas ainda assim eu sou muito solidário com o que acontece em São Paulo. A população de São Paulo está consciente dos problemas da cidade e sabe que a melhor forma de atuar é não dando trela para esses vagabundos do Movimento Passe Livre, do PSOL e do PCO, e do PCdoB também, que está envolvido aí nessa vagabundagem.
E a questão é a seguinte, eles já espancaram policiais, eles já quebraram o braço de uma policial, já feriram outros 5, 6 policiais, isso daí pode ter aumentado, eles descumpriram vários acordos que fizeram com a polícia, eles destruíram mais ou menos 110 mil reais em patrimônio do metrô, sem contar com toda a destruição que eles fizeram na Avenida Paulista. Há vídeos mostrando como a população de São Paulo atribui a esses vagabundos a culpa pela responsabilidade pela desordem. Eles têm medo. O paulistano honesto tem medo desses vagabundos do PSOL, dos Juntos, dos Anônimos. E o que eu ainda não vi também é a mídia, os jornalistas atribuírem ao PSOL também a responsabilidade por essa vagabundagem que está acontecendo em São Paulo. Mas enfim, o que acontece é, desde março desse ano, existe uma lei chamada, um decreto de número 7957, que em seu artigo 9, procurem, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, o link, procurem no artigo 9 desse decreto, há uma alteração ao decreto original de criação da Força Nacional, que é o decreto 5289, e no artigo 4º desse decreto, o novo decreto altera, permitindo que ministro de Estado mande as forças nacionais para atuar em qualquer lugar do território nacional. Originalmente, a Força Nacional, que é a SS do PT, eu já disse, originalmente, ela só poderia atuar nos estados com a permissão do governador, o que é muito justo e o que deve ser. Só que esse golpe institucional, que é o decreto 7957, ele diz que um ministro de Estado, imaginem a louca, a idiota, a retardada da Maria do Rosário, achar que tem que usar a Força Nacional contra a Polícia Militar do Estado de São Paulo para proteger os vagabundos que estão vandalizando a cidade. Então eu estou alertando para essa possibilidade que é muito concreta, a previsão institucional para isso. Ela pode, em um momento de loucura, ela ou então o ministro da Justiça, mandar a Força Nacional para o Estado de São Paulo, dizendo talvez que vai ajudar a Polícia Militar, mas na verdade se intrometer no meio da imposição da ordem em São Paulo, e enfim, pode acontecer uma coisa muito ruim se isso acontecer. Então fiquem espertos, militem mais em relação a espalhar sobre esse golpe institucional, que é o decreto 7957, e enfim, apoiem aí a Polícia Militar do Estado de São Paulo, evitem que esses vândalos continuem destruindo uma cidade que eu tenho no coração, que é a cidade de São Paulo. E é isso, e continuem assistindo aí ao Patriota Voz da Resistência, toda quinta-feira no Blog Talk Radio, ou Patriota, às 8 horas da noite. Então muito obrigado e até a próxima quinta ou então o próximo vídeo.